Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 35 do livro do Gênesis começa falando da volta de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: vamos, sobe a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar, ao Deus que se manifestou a ti, quando fugias diante de teu irmão Esaú. Sobe a Betel, isto é, a casa de Deus, como o nome significa, a porta do céu. Sobe agora para quê? Para render ação de graças a Deus, porque, de fato, encontrou o seu favor quando fugia de seu irmão e quando fez a Deus um voto. Jacó disse à sua família e à sua gente: tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Purificai-vos. Aqui então Jacó está propondo à sua família um rito de purificação, prévio ao encontro com Deus, com aquele a quem Jacó fez um voto, dizendo: serás o meu Deus. Logo se fez um voto, dizendo que o Deus de Betel seria o seu Deus. Isso significa que Jacó passou a considerar-se propriedade exclusiva deste Deus, razão pela qual quer purificar toda a sua família de toda a idolatria, para que todos, como ele, pertençam exclusivamente ao Deus de Betel. Por quê? Porque o Deus de Betel, o Deus que havia se manifestado a Abraão e a Isaque, o Deus dos patriarcas, é incompatível com os deuses adorados pelos povos vizinhos e pelos povos que viviam ali naquela região. De tal forma que nem seus vestígios devem continuar existindo diante do Deus de Betel. E daí continua o autor sagrado: vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha aflição e que esteve comigo durante a minha viagem. Vou agora prestar uma homenagem a Deus, render-lhe ação de graças, porque na minha aflição esteve comigo. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham, assim como os brincos que traziam nas orelhas, objetos que de alguma forma consagrava aos ídolos. E Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém. Nem sequer fez uso destes objetos, mas enterrou-os, como se faz com alguém que morreu, isto é, porque a idolatria, quer dizer o autor sagrado neste momento, passa a não mais existir. Ela como que morre ali na família de Jacó. Partindo eles dali, Deus semeou o pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Qual foi a consequência desta purificação, deste ato de fidelidade da família de Jacó? A consequência foi a intervenção de Deus, disseminando o pânico ali naquela região. Então, ele estabeleceu uma espécie de terror sagrado, um terror sagrado que imobiliza os inimigos. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente a Luza, na terra de Canaã, hoje Betel. Levantou ali um altar e deu a esse lugar o nome de El Betel, porque foi ali que Deus lhe aparecera quando fugia de seu irmão. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca, e foi ali sepultada, ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, ao qual se chamou Carvalho do Pranto. Evidentemente, Carvalho do Pranto, porque choraram ali a morte de Débora,
que foi enterrada ali naquele lugar sagrado, onde Deus havia se manifestado a Jacó. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Nesta bênção, então, nós vemos, ao mesmo tempo, um eco das promessas que Deus fez a Abraão e também do momento em que Jacó, lutando com aquele personagem misterioso, recebeu dele um nome novo. Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. A bênção traz esses termos. Teu nome, disse-lhe ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou Israel. Tens um nome novo, não é mais aquele que suplanta, agora és escolhido de Deus, escolhido para dar continuidade ao povo eleito, ao povo que daria a Abraão uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, como a areia da praia. E chamou Israel. Deus disse-lhe, agora o eco da promessa feita a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, sê fecundo e multiplica-te, de ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. Então, a promessa feita a Abraão vai continuar se cumprindo na descendência de seu neto Jacó. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei a ti e à tua posteridade, a terra prometida, Canaã, será de sua descendência. Depois Deus retirou-se de junto dele, no mesmo lugar onde Deus lhe falou. Jacó erigiu uma estela, sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. Então consagrou aquela estela levantada de pedras, consagrou com a unção com óleo que fez sobre ela. A unção naquela estela que marcava o lugar onde Deus tinha falado a ele. O versículo 16 deste capítulo 35 vai tratar do nascimento de Benjamim e de um momento doloroso para Jacó, a morte de sua amada Raquel. E partiram de Betel. Quando estavam a pouca distância de Éfrata, Raquel deu à luz e o seu parto foi penoso. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe, não temas, porque ainda terás este filho. Temos que lembrar que ela já tinha tido José. E estando prestes a render a alma, porque estava já agonizando, ela chamou o filho Benoni. Benoni significa filho de minha dor. Filho de minha dor por quê? Porque para que o filho nascesse, ela estava prestes a morrer. Mas Jacó não aceitou este nome, porque entendeu como um nome que traz maus presságios, além da lembrança da morte de sua amada. E diz aqui na sequência o autor sagrado, e o seu pai, porém, chamou-o Benjamim. Benjamim significa filho da minha direita, como que um sinal de bom augúrio. Filho da minha direita, aquele que será meu braço direito, será aquele que estará sempre ao meu lado, que me apoiará. Jacó sepultou ali Raquel depois que ela expirou, no caminho de Éfrata, hoje Belém. Preste atenção, Raquel, a amada, não foi levada para o campo de Macpela, mas foi sepultada ali mesmo, onde estavam, em Belém, então chamado Éfrata. Mas preste atenção, Raquel expirou, morreu, para que seu filho nascesse. Temos que ter em mente aquilo que a própria Raquel disse atrás, no capítulo 30, versículo 1 deste mesmo livro do Gênesis, a Jacó, quando ela ainda era estéril. Dá-me filhos, senão eu morrerei. Então, o sacrifício dela, da sua fecundidade, leva Raquel à morte.
E aquilo que ela havia dito lá atrás, como que se cumpre? Ela dá à luz o seu segundo filho, porém a sua vida também é entregue. E ela expira dando à luz ao segundo filho, a Benjamim. Israel partiu e plantou sua tenda, além de Migdal-Eder. O versículo 22 e os seguintes vão falar agora da morte de Isaque, como que abrindo um pequeno parênteses, visto que até então estava falando de Jacó e de sua descendência. Foi durante sua estada nesta região que Rúben, um dos filhos de Jacó, foi dormir com Bala, concubina de seu pai. Israel soube. Foi dormir com a concubina, poderíamos dizer, com aquela que era como que a sua madrasta. Ele praticou um incesto ali no seio da família. E qual foi a consequência disso? A consequência aparecerá no capítulo 49, versículo 4 e 5, deste mesmo livro do Gênesis. Será então que Rúben, de primogênito que era, acaba perdendo os seus privilégios de primogenitura. Os filhos de Jacó foram em número de 12, fazendo aqui alusão às tribos, porque cada tribo de Israel leva o nome de um dos filhos de Jacó. Filhos de Lia: Rúben, primogênito de Jacó; Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Filhos de Raquel: José e Benjamim. Filhos de Bala, escrava de Raquel: Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, escrava de Lia: Gade e Azer. Tais são os filhos nascidos de Jacó em Padã-Arã. Jacó foi para junto de seu pai Isaque em Mambré, em Cariate-Arbe, hoje Hebrom, onde tinham habitado Abraão e Isaque. E todos os dias da vida de Isaque foram 180 anos, e morreu. A morte reuniu aos seus, velho e saciado de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram-no. Preste atenção nessa informação. Seus filhos, Esaú e Jacó o sepultaram. Os mesmos filhos que haviam brigado, porque Jacó havia suplantado a primogenitura e a bênção. Esaú havia ameaçado de morte o seu irmão. Disse, inclusive, que levaria este irmão à morte assim que seu pai morresse, como está lá no capítulo 27, versículo 41. Mas a morte do pai, pelo contrário, não fez com que Esaú matasse seu irmão Jacó, mas sim que se unissem ainda mais para sepultar seu pai. Chegamos assim ao capítulo 36, que evidentemente não vou tomá-lo todo, mas apenas alguns versículos, porque este capítulo 36 trata da descendência de Esaú, irmão de Jacó, chamado ou denominado por Deus Israel. Diz assim o versículo 7: seus bens eram com efeito numerosos demais para que pudessem morar juntos, e a terra em que habitavam não lhes bastava por causa dos muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. O que nós vemos aqui quando o autor sagrado diz que o rebanho de Esaú e o rebanho de Jacó, bem como os povos que ambos tinham, eram muito numerosos? Está o autor sagrado fazendo um eco daquilo que aconteceu com Abraão e Ló, lá nos capítulos que já vimos aqui deste livro do Gênesis. Então, acontece aqui como que uma réplica da separação de Ló e Abraão, que consta lá no capítulo 12. Desta forma, nós vemos de maneira mais prática que duas tribos distintas, os israelitas e os
edonitas, porque Esaú passou a ser chamado de Edom, tiveram limite entre si, ali ao sul de Israel, e nem sempre suas relações foram relações pacíficas, da mesma forma como os irmãos Esaú e Jacó nem sempre tiveram relações pacíficas. Eles como que ilustram aquilo que serão os povos aos quais deram origem, lembrando que neles estavam povos embrionários, já lá no seio de sua mãe. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. E daí seguem os nomes de todos os filhos que teve Esaú, chamado Edom. Então, pai dos edonitas, não é? Os nomes dos descendentes coincidem com as localidades em que os povos se estabeleceram, então com as tribos que foram formadas. E preste atenção ainda nos versículos 19 e 20. Tais são os filhos de Esaú, e estes são seus chefes, isto é, de Edom. E daí? Eis os filhos de Seir, o horreu, que habitava naquela terra, e seguem-se também os nomes destes filhos. Lembre-se que Esaú era chamado tanto Edom quanto Seir. Então, trata-se também de um outro ramo da descendência de Esaú. São nomes, como disse, que significam tribos, povos que foram formados a partir destes homens gerados ali por Esaú. Peço a você que, para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 37 do livro do Gênesis, versículos de 1 a 22. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.